Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, com um tema de leitura, né? Leitura de tarô, para vocês escolherem aí, baseado em uma pergunta que eu fiz a vocês no Instagram já tem um tempinho. Eu perguntei qual seria o tema que vocês gostariam de ver numa leitura aqui no canal. E algo que chegou muito para mim foi justamente essa questão da leitura feminina, né, do foco na energia feminina como tema da leitura de tarô. A de hoje, ela é especialmente inspirada no meu trabalho com as cartas femininas do tarô. Uma mentoria que eu criei para vocês aí já faz também alguns anos. É uma mentoria que foi um sucesso, gente. Eu fico muito feliz em dizer isso. É um material exclusivo, criado em áudio, em uma área exclusiva aqui, fechadinha, do YouTube, onde eu ensino como entender as cartas femininas do tarô, as rainhas e as cartas dos arcanos maiores, de um ponto de vista que você possa jogar para você, fazer leituras que ajudam o seu despertar ou a sua reconexão com a sua energia feminina. Então, nessa mentoria, eu falo sobre os temas das cartas, o que cada uma delas significa para a jornada da mulher, e também ensino uma jogada, que não é a que eu vou fazer aqui com vocês hoje, mas é uma jogada bem específica também para a reconexão com o seu feminino. Opa, tremeu tudo aí. Há muito tempo eu enfatizo aqui no canal que nós podemos imaginar o nosso feminino como um triângulo, onde existe a base, que é o corpo, onde existe o coração e a mente. O coração e a alma, gente, são a mesma coisa. Então, o corpo feminino, a mente feminina e a alma feminina, o coração feminino. Como estão esses lugares dentro de mim? Como é que está a economia da energia, digamos assim, entre essas áreas? Onde é que eu devo focar a minha energia? Onde eu devo focar a minha libido, de certa maneira? Então, a mulher entender qual deve ser o foco dela no presente momento, ou onde ela deve ter uma atenção maior, porque ela está focando muito naquela área, é fundamental. Então, entender as cartas do tarô, como as cartas femininas se relacionam com esse triângulo, as cartas que correspondem ao corpo, as cartas que correspondem à mente, as cartas que correspondem à alma, ao coração, né? Onde você está focando muito e isso está trazendo desequilíbrio, onde você deve focar para reequilibrar. Esse é o ponto dessa mentoria que eu criei, tá? E hoje também vai ser o ponto da nossa leitura. Por quê? Porque eu vou utilizar apenas as cartas femininas do tarô, gente, que é o seguinte, eu tenho a minha própria didática, né? Então, assim, a maneira como eu vejo o que é uma carta feminina ou não, pode ir aí em desacordo com outros leitores de tarô, outros tarotistas, outros tarólogos, e tá tudo bem, tá bom? Então, eu seleciono sempre para vocês as rainhas do tarô, rainha de copas, rainha de espadas, rainha de paus e rainha de ouros, e também as cartas do mundo, os arcanos maiores do mundo, da papisa, a sacerdotisa, a imperatriz, a estrela, a força e a justiça. Essas são as cartas femininas com as quais eu trabalho nas minhas leituras para mim e também para clientes que me pedem essa leitura mais focada no feminino. Qual vai ser a nossa pergunta hoje? O que deve adormecer no meu feminino e o que deve despertar no meu feminino? Então, quando a gente fala de adormecer, não é você excluir aquilo, aquele teu lado, não é você excluir, não é você criticar esse teu lado, não é você jogá-lo para baixo do tapete, não. Essa área da minha expressão feminina precisa adormecer, ou seja, ela precisa ficar mais quietinha, para que uma outra área possa acordar, despertar. Então a gente vai puxar duas cartas aqui. Uma para o que deve adormecer e o que deve despertar no seu feminino neste presente momento. Vou dar a vocês duas opções para escolha. A primeira opção é a pedra quartzo rosa, que é uma pedra também associada ao feminino já historicamente. E também trarei para vocês a opção da selenita, que também é uma pedra associada ao feminino.
Então, a primeira, quartzo rosa, a segunda, a selenita. Escolham aí intuitivamente, feche os olhos, vê qual é a pedra que fica na cabeça de vocês, né? Você olha aqui para o quartzo rosa, você olha aqui para a selenita. Gente, a opção, a escolha de uma opção, de uma leitura, ela não deve ser difícil. Ela não é. Você não vai passar numa prova, você não está sendo entrevistada no seu emprego. Se acalma, mulher. Não adicione crítica, medo de escolher. Não existe escolher o errado. Se você escolheu o quartzo rosa, é o quartzo rosa. Se você escolheu a selenita, é a selenita. Ok? Vamos então à leitura. Muito obrigada. Importante dizer que essa mentoria, assim como todas as minhas mentorias femininas, estão nesse momento com desconto. Estão todas saindo a R$ 99,90. Gente, isso só vai permanecer até o lançamento da minha nova mentoria, que eu vou conversar com vocês depois. Até o lançamento vai estar com desconto. Depois disso, volta ao valor tradicional, ao valor cheio, ok? Então é isso. Vamos à leitura. Respirem fundo. Mentalizem. Meus amores, vocês escolheram a primeira pedra, o quartzo rosa. Meninas, essa leitura é para vocês, então primeiro a gente vai tirar a carta que representa o que precisa adormecer no seu feminino nesse momento e depois vamos tirar a carta que representa o que precisa despertar. E eu vou associar uma carta à outra. Então, enquanto eu embaralho as cartas, mentalizem, façam essa pergunta para vocês, para sua mulher selvagem, né? Para os seus instintos, para a sua intuição. O que deve adormecer hoje, nesse momento, para me sentir melhor como mulher, para eu entender o que eu preciso, para me encaixar nesse ciclo feminino que eu estou vivendo na minha vida? O que precisa adormecer e o que precisa despertar, ok? Então é interessante. Por quê, gente? Porque aqui nós temos, tanto no que precisa adormecer quanto o que precisa despertar, o ângulo da mente, né? Da parte mental de vocês. Então, o que precisa adormecer é a estrela. E o que precisa despertar é a justiça. Então vejam o seguinte: ambas essas cartas falam da razão. Do lado feminino, que tange a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, ok? Só que são partes diferentes do funcionamento da parte mais racional da mulher. A estrela está ligada a uma certa desconexão. Né? É quando a gente se afasta de uma questão, é quando a gente usa a nossa mente para se desconectar das coisas, né? Que é necessária no feminino, mas que aqui está aparecendo como um problema. A sua tendência a se desconectar, a sua tendência a muitas vezes não querer ver, vai dar certo, não, assim, em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento eu não preciso tomar nenhuma atitude. Isso é perigoso. Aqui, vejam, o que deve despertar em você é a justiça. É justamente a ativação do mental que é mais decisiva, é tomar uma decisão. Então, meninas, trocando miúdos aqui, né? Hoje, na sua vida como mulher, na sua trajetória feminina,
Você tem que parar de deixar na mão dos outros, na mão do destino, na mão de Deus. Você tem que parar de achar que esse sonho que você tem vai acontecer só com você pensando sobre ele. Esse sonho precisa de uma decisão, precisa de uma atitude da sua parte. Ok? Então a gente está despertando. Vejam que ambos falam do processo ali do triângulo feminino da sua mente. Tá? O teu feminino hoje deve estar focado no que está no planejamento, no plano das ideias. Só que você tem que parar de deixar isso ao Deus dará. Os nossos filhos, ou seja, as nossas ideias, a nossa criatividade, precisam do nosso cuidado, precisam da nossa ação. A gente não pode só pensar assim, Deus cuida do meu filho, deixa ele para a escola sozinho. Não, a gente precisa prepará-lo, a gente precisa ensinar a ele como se defender, a gente precisa levá-lo até a escola, não deixar ele sozinho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esses sonhos que você tem precisam de uma ação, precisam de uma decisão. A Carta da Justiça é o processo feminino de ação. É o processo feminino de você tomar uma decisão. Você já racionalizou, você já pensou, você já planejou, agora você toma aquela decisão, você segue o seu caminho. E você, olha, tem uma energia um pouco bélica na Carta da Justiça, no sentido de você defender a sua causa, né? Você se colocar como uma prioridade, tomar uma decisão que envolva o que é certo para você. Justiça é isso, né? É decidir o que é certo, o que é melhor. E aqui, óbvio, a gente está numa leitura para as mulheres, então é o que é melhor para você. É a decisão certa para você. Vejam como essa mulher olha para o céu. Entendam, meninas, tem um momento para a estrela na nossa vida, em que a gente entrega os nossos sonhos na mão do destino de Deus. No meu caso, eu acredito, né? Sou católica, eu acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora, enfim. Mas existe um momento em que defender o nosso espaço, defender os nossos interesses, os nossos sonhos, se torna uma ação concreta, uma decisão, um limite que é colocado. Vejam como ela olha para frente. Essa aqui olha para o céu, ela está desconectada. Essa aqui olha para frente, o que ela tem que fazer, o que está se impondo a ela, a decisão que ela precisa tomar. Ok? Espero que eu tenha ajudado, que tenha encaixado. Reflitam sobre o que está acontecendo no íntimo de vocês nesse momento. Um beijo. A gente se vê no próximo. Meus amores, vocês que escolheram a opção número 2, a selenita, essa é a leitura de vocês. Então, assim como eu falei para as meninas da primeira opção, mentalizem, sabe? Se desconecta um pouquinho da vida material aqui. Se pergunte para sua mulher selvagem, para os seus instintos, para a sua intuição, o que precisa despertar na minha vida como mulher, na minha consciência como mulher, e o que precisa adormecer, o que precisa ficar um pouquinho de lado. Vamos lá? Enquanto eu embaralho, vocês vão fazendo essa mentalização, essa meditação. Gente, olha que coisa. Tem muitas mulheres que estão, nesse momento, deixando as decisões da sua vida na mão de outras pessoas, deixando a decisão, deixando os seus sonhos de lado, deixando a vida passar, ok? Porque, olha que interessante, gente,
Aparece aqui, na mesma posição que a leitura anterior, a carta da estrela como que precisa adormecer. E a carta da rainha de espadas como que precisa despertar. A rainha de espadas, ela é muito parecida com a senhora justiça. Ela tem algumas diferenças e eu vou explicar, mas aqui é a mesma questão, gente. Nós estamos num ponto, né, nesse feminino aí, coletivo, porque duas opções saíram com as mesmas questões, então é uma questão, é um conflito coletivo, que é a mente, é o nosso mental. Nosso mental está em tema aqui, está em debate, digamos assim. Então, nós temos a carta da estrela mostrando que o que precisa despertar, o que precisa adormecer, o que precisa ficar de lado um pouquinho, é esse sonho que não se realiza, é essa desconexão das suas decisões. É você estar vivendo o seu feminino extremamente em um plano utópico, de conjecturas, de idealizações, ou muitas vezes procrastinando, deixando que a vida, sabe aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Tem momentos para isso, mas aqui está parecendo que isso é um problema, que essa não é a chave, essa não é a solução. Tá? Essa não é a maneira como você deve hoje lidar com a sua vida feminina. A rainha de espadas, ela é uma rainha que ela evidencia os projetos profissionais de uma mulher, os projetos ligados à sua, ao seu intelecto. Né? Então pode ser que você esteja procrastinando, que você esteja deixando para depois, que você esteja desconectada desses projetos ligados ao seu intelecto, à sua criatividade intelectual, seus estudos, ok? Então aqui, gente, eu não posso entrar em questões amorosas, porque não é o que está aparecendo aqui. A mensagem que as mulheres dos dois grupos que possivelmente venham a assistir esse vídeo precisam receber nesse momento é uma mensagem ligada à sua vida mais prática, às suas decisões, ao que você quer fazer com a sua vida do ponto de vista intelectual, acadêmico, os seus estudos, a sua vida criativa também, tá? Porque a gente vivencia a nossa vida criativa através daquilo que a gente estuda, através daquilo que a gente aprende, através da nossa formação, né? Então, a rainha de espadas, ela diz o seguinte: você hoje deve despertar também no mental, tá? É a parte mental que está aqui em jogo, são os seus pensamentos, são as suas ideias, só que elas precisam estar mais conectadas a uma ação prática e aos estudos, a algo que você precisa aprender, algo que você precisa desenvolver aí ligado ao conhecimento, ok? Conhecimento aqui, ele não é só espiritual. Você precisa buscar um conhecimento sistemático, acadêmico, dentro daquela área que te interessa, ok? Então é interessante porque aqui não apareceu você adormecer para sua mente e despertar para o seu coração. A mente é o que deve adormecer e o que deve despertar. Só que aqui é aquela parte do nosso mental que nos desconecta, que nos separa da realidade, que nos faz perder tempo. Essa é a que está preocupada com a realidade, com o que tem tempo para ser feito, com o que tem tempo para ser que exige tempo para ser concluído, para ser realizado na sua vida prática, na sua vida real. Né? Então, meninas, eu reforço aqui o que foi dito na leitura, são leituras muito próximas, tá? Só que eu acho que as meninas que escolheram a opção 1 têm uma decisão que vocês têm que tomar. Aqui não é bem uma decisão, mas é um plano. Você precisa começar a criar um plano, um esquema para você desenvolver algum tipo de projeto criativo que envolve o seu intelecto, os seus estudos, a sua vida profissional, tá bom? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê